Olha só, hoje a gente vai bater um papo com a Rosana e a gente vai falar sobre as dores dela no mercado de assessoria. E sabe o que é o mais legal? A gente vai falar sobre a evolução dela, as dores que ela teve no começo e as dores que ela está tendo agora na construção do negócio de assessoria. Então, clique aqui no sininho para você receber notificação. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal para você receber informações de vídeos sobre assessoria no mercado de leilões de imóveis, porque está imperdível hoje. Oi, lindona, tudo bem? Que bom te ver. Imagina. Já tava com as anotações ali, Já. né? Cheio de anotações. Eu falei assim, eu vou anotar porque hoje vai ser importante. Muito bom, é pra isso que viemos. Eu falei assim, enquanto eu espero, eu vou escrevendo algumas perguntas, porque aí a conversa, eu não esqueço nada do que eu vim perguntar. É isso aí. Fala galera, sejam muito bem-vindos. Tô aqui hoje com a Rosana, a gente vai começar o nosso quadro aqui e a gente vai contar um pouquinho da história da Rosana, como é que ela entrou no mercado de leilões, começou a trabalhar com assessoria, como é que ela tá transformando a vida dela com isso, mas principalmente ela chegou num nível agora que ela precisa de mais direcionamento e precisa de orientação, né, Rô? Então aqui, quem quer atuar no mercado de assessoria de leilões de imóveis, hoje a gente vai trocar vários insights, as experiências da Rosana, as dificuldades que ela tá passando, que ela tá enfrentando, que ela enfrentou no começo e que ela vai evoluir. Então, se você não está inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de toda vez que a gente tiver um vídeo novo, você vai ser notificado e vai ter acesso às informações. Eu vou conversar aqui com a Rosana e a gente vai trazer muita coisa legal para você. Obrigada pelo convite, de ter vindo aqui, de ter vindo conversar comigo para a gente poder entender o seu momento atual, o que você precisa fazer, mas principalmente, né? Eu acho que essa interface que a gente tem, esses cuidados que a gente tem na trajetória, porque quando você começou aqui no mercado de leilões, suas dificuldades eram umas, foram melhorando e agora a gente está em outras dificuldades, né? Com certeza, evolução constante. É muito bom participar dessa mentoria, porque a gente não para de evoluir. Então, são sempre desafios novos, um crescimento todo dia. E, às vezes, né, a gente entra com uma ideia e as coisas vão acontecendo, se transformando. Eu falo, criou vida própria já. E aí vai me conduzindo. E aí chega em alguns lugares que eu falo, e aí, vamos perguntar para mais. Ajuda dos universitários. O que eu faço? O que eu travei aqui? E é legal isso, né, Rô? Porque, assim, a sua trajetória, você não estava no mercado de leilões de imóveis. Se a gente olhar há uns anos atrás, você estava atuando em outra profissão, em outra situação. E como é que você entrou no mercado de leilões? A galera não te conhece um pouquinho, só para saber como é que você entrou no mercado de leilões, como você veio parar, porque apesar de você ser advogada, você não atua, né, como advogada. Então, como é que foi essa sua abertura de porta para entrar no mercado de leilões e depois como é que você visualizou o mercado de assessoria? No começo, a princípio eu entrei como arrematante. Ainda não conhecia essa profissão de assessoria, então entrei para fazer minhas próprias arrematações. E com o decorrer do curso e da mentoria, foram surgindo algumas oportunidades. Eu fui estreitando laço com algumas amigas, com alguns amigos. Que viram família, né? Que virou. Acho que sua filha deve até ser um pouco de ciúmes. Ô mãe, dá pra parar de falar com essas amigas novas aí? A nossa função acaba se distribuindo em várias etapas, né? E uma delas é ficar horas na frente do computador achando oportunidades, avaliando as possibilidades. E isso acabou me levando para assessoria de leilões, porque com esse vínculo que eu criei com essas minhas parceiras e tudo mais, eu fui sendo requisitada, né? O conhecimento jurídico facilita, porque é muito comum quem nunca estudou direito, quem nunca teve contato com direito, ter muitas dúvidas a respeito da parte jurídica. Então, eles se sentem mais seguros quando eles conversam com alguém que tem esse conhecimento. Então, no começo, eu fui esse porto seguro deles ali. E aí, isso é uma coisa que acontece com todo mundo que entra no mercado de leilões, que é advogado, e a gente acaba deixando de evoluir em outras frentes
porque as pessoas acabam colocando a gente justamente nessa cadeira, né? É, Marcela, Rosana, senta aqui, me fala um pouquinho sobre esse processo aqui. A pessoa nem se dá o trabalho de ler, de entender como é que funciona. E o mercado de leilões de imóveis requer, né, ainda que seja com o nosso capital próprio, investimento, a gente tem que parar e analisar e entender que o mercado de leilões, onde está o dinheiro? Está em encontrar oportunidades, né? Então, você encontrar um imóvel barato, reformar ele e vender. A parte jurídica é gestão de risco. E aí, só que como a gente é advogada, a gente também acaba autorizando sentar nessa cadeira de é. eu sou o braço jurídico do negócio, eu que vou controlar a operação, eu vou segurar aqui, eu vou fazer a gestão, e isso acaba atrapalhando a gente, né? Porque, pelo menos eu vi na minha evolução quando eu entrei no mercado, que a sua eu sei que é bem parecida, eu também fiquei muito tempo nessa posição. Fiquei alguns meses, e aí eu falei, cara, se eu ficar nisso aqui, eu não vou aprender a fazer o que realmente importa, que é garimpar e encontrar oportunidades, né? É. E no meu caso, o que eu tenho identificado? Como eu sou empreendedora, né? Venho de uma De família longa data, né? então eu não consigo ficar sentada nessa cadeira, não corresponde nem à minha natureza, nem às minhas expectativas como profissional. Então, vira e mexe, eu tenho que dar um chacoalhão e falar: olha, você tá caindo de novo aqui, vamos para lá. Então, em algumas, já tem 1 ano e meio mais ou menos que eu tô nesse mercado. Algumas vezes eu caí nesse mesmo lugar de ir para a parte jurídica e nunca foi o meu objetivo. Uhum. Quando eu entrei, sempre foi meu objetivo ser uma rematante, né? E ainda continua. Continua, sim. Então eu venho trabalhando isso e até explorando, porque a parte jurídica, no final das contas, qualquer pessoa pode fazer, Com né? certeza. Qualquer pessoa pode fazer. E o que eu tô em busca agora e tô trabalhando isso é trabalhar a minha parte empreendedora dentro desse negócio. Porque eu tenho muitos acessos, muitos contatos, então eu acabo me relacionando com diversos tipos de pessoas, tipos de investidor. Inclusive, ontem você estava com um investidor, né? Tava. Que pena que não deu. E esse era a assessoria moradia, o de ontem? Era. Era a assessoria moradia. Esse investidor tinha um lote lá dentro do mesmo condomínio, surgiu essa oportunidade, falou: eu quero essa casa para mim. Não quero construir mais, quero essa casa. Mas ele tinha um limite ali financeiro e a casa realmente era muito boa. Muito boa, né? E acabou extrapolando o orçamento dele, a gente não levou. Passou em quanto do orçamento dele? 200 mil. 200 mil, é bastante. Porque Ele ia até 1 milhão e arremataram por 1.200.000. porque tem que considerar todos os custos que ele ia ter na operação, né? Então, assim, não é que ele só tinha 1 milhão, ele tinha 1 milhão mais as despesas para tocar a operação dele, né? Até a ponta. Essa é uma dificuldade que a gente tem mesmo. Tem que respeitar o capital do cliente, o limite dele, para que ele não extrapole. Ele podia ter se emocionado, né? Ainda bem que você estava do lado dele, porque imagina se não tivesse, né? O cara coloca do lado dele. Você sabe que aconteceu isso uma vez comigo, né? Um cliente começou. A gente determinou que a gente ia até 300 mil. De repente eu comecei a ver ele disputando com uma outra pessoa e ele deu louco. Aí ele falou, esse negócio é muito bom. E eu comecei a ligar pra ele, pelo amor de Deus, para de dar lance, você tá doido? E ele ficou dando lance, aí depois ele falou, nunca mais eu dou lance. A partir de agora só você dá lance, porque eu sou louco. Eu queria competir com o cara e eu queria levar a sorte. Já feriu o ego dele, né? É isso. Eu que vou ganhar isso aqui, não adianta. Aí eu falei, não é uma corrida não, amigo. Isso aqui é limite, é dinheiro, não dá pra fazer isso. Mas tem uns clientes que se emocionam, né? Que a gente vê às vezes uns leilões que acabam acontecendo isso, né? Pô, a pessoa tá emocionada, né? Exatamente. Ela entrou numa disputa ali e acabou saindo do racional e tá indo pro caminho errado, né? E acaba atrapalhando. Mas isso é legal, de ser essa autopercepção da sua mentalidade empresária, porque desde a primeira vez que eu conversei com você, né, Rô, eu sempre tive essa visão sua, assim, né? Você sempre foi uma mulher empreendedora e de negócio mesmo. Você, seu marido, né? Sua família como um todo. Vocês são empreendedores, né? Então, até que você tinha um outro negócio. Sim. Você começou a entrou no mercado de leilões como arrematante, né, para você poder ter os seus resultados, crescer seu patrimônio, e aí você começou a visualizar, quando você aloca todo o seu capital, visualizar a possibilidade de mercado de assessoria. Então, acho que foi aí que você teve a guinada de, deixa eu olhar aqui para esse negócio de assessoria, o que é isso e como é que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro nesse mercado de leilões de imóveis, né? Isso mesmo. E agora com o desenvolver, né, e assim, eu sou uma pessoa assim com meu perfil, o que acontece? Eu não gosto de estar num lugar assim de depender de algo para os meus resultados aparecerem. Então eu vou criando alternativas para fugir desse lugar de tipo assim, será que o cliente vai querer essa oportunidade? Sim. Será que eu vou ter aprovação, né? Será que o capital dele vai ser o suficiente? Então hoje eu tô buscando alternativas para isso dentro da minha carreira e com algumas ideias para contornar
é, por exemplo, essa dificuldade da gente sempre buscar a validação no outro do nosso trabalho. Uhum. Então, hoje eu estou enxergando, até essa semana eu tirei para isso, para ir aqui e ali e explorar essas minhas ideias e ver se tem realmente, Resultado, né? vamos dizer assim, como eu posso te dizer, viabilidade, Uhum. né? Porque às vezes nem sempre uma ideia tem viabilidade, Sim. né? Então eu estou nesse momento de validar dentro dos parâmetros que eu tracei, se tem viabilidade para explorar um nicho que eu vejo que não é tão explorado, que Uhum. seria mais ou menos já trazer uma estrutura de negócio, assim, o leilão não como apenas um meio de multiplicação de capital, mas sim uma parte de uma estrutura de negócios imobiliários. Dentro de uma carteira de negócios imobiliários, o leilão é um dos braços. Isso. Porque o que eu vejo hoje muito assim, muitas oportunidades, por exemplo, de lotes, de imóveis Uhum. mais antigos que precisam de uma boa reforma, não só aquela reforminha básica Uhum. para a gente colocar à venda, mas de uma boa reestruturação. E aí eu comecei atrás desse tipo de investidor que quer um lote barato, Uhum. mas ele quer também trazer uma construção para aquilo, porque no final ele quer um novo negócio, Sim. né? Então agora eu comecei a estruturar algumas operações, fazer um teste, conversando com essas pessoas que se envolveriam nesse meio para ver se realmente tem viabilidade. Isso é muito legal, Rô, porque o mercado imobiliário ele é muito vasto, né? As pessoas às vezes só olham para um nicho do mercado imobiliário. Se você olhar no mundo global, né? As pessoas enriquecem como? No mercado imobiliário. Tem uma carteira muito grande no mercado imobiliário. Todo mundo que é multimilionário, a gente vê que ele tem um braço muito forte do mercado imobiliário, mas o mercado imobiliário pode ser várias coisas, né? Sim. Então pode ser renda passiva, pode ser você alugar para imóveis comerciais, fazer build to suit na operação, fazer compra terreno, constrói e vende, pode ser leilão de imóveis, pode ser um imóvel que está todo enrolado lá, que você pega mais baratinho para resolver o problema de uma família que não conseguiu fazer o inventário, não conseguiu, se separou, estão brigando ali, precisam do dinheiro para encerrar aquela operação, e a gente tem essa visão de negócio. Você, por ser advogada, facilita essas análises todas, né? E o mercado de assessoria de leilões de imóveis possibilita pessoas que jamais entrariam nisso, porque a pessoa olha para o mercado imobiliário, mas ela fala, meu, leilão é coisa de doido, né? Mas ela olha e fala, pô, tem a Rosana aqui, que faz com o dinheiro dela, que ela vai entrar no mercado de assessoria, ela vai me ajudar a criar braços aqui dentro do mercado imobiliário que eu quero entrar, porque muitas vezes a gente até atua, né? A pessoa já é um construtor, eu tenho clientes que já trabalham com incorporação e construção, eles querem olhar terreno, mas eles também querem comprar o imóvel, de comprar, reformar e vender para fazer Sim, girar o sim. dinheiro, eles também querem comprar o Que é imóvel uma diversificação, né? exato, da carteira deles. Um vai ter um prazo mais longo de conclusão e de realização de lucro, o outro vai ter, cada um vai ter né, Um um caminho, lugar ali de alocação de capital. E, por exemplo, eu fui, que dia que foi? Ai, quarta-feira. Eu fui visitar Marçal Tower, que eu não sei se você sabe, mas foi um prédio arrematado pelo Pablo Marçal, Uhum. que ele está erguendo todo o ecossistema dele dentro de um prédio, só que ele arrematou. Então ele está reformando andar por Por andar. andar. E aí todos os sócios deles vão ocupar um espaço ali, ele vai diversificar ali, né? Uhum. Fui lá conhecer e conversei com o encarregado de obra para entender como funciona esse racional e a viabilidade disso. E foi tão viável que ele já está atrás de outro, já quer comprar outro prédio. Então, quer dizer, tem mercado, tem um mercado que às vezes a gente não explora tanto. Sim. Por quê? Porque a gente não tem a liga entre o construtor, quem vai reformar, a gente às vezes fica com esse receio. Sim. Não, uma reforma muito grande, não vou pegar. Mas só que se a gente tiver os elos ali, os parceiros certos, já é um negócio, a gente já pega um negócio concluído. Então, às vezes, quando eu pego um lote, por exemplo, já com a parceria de construir, por exemplo, 6 casas para vender. Então, eu já não tenho o problema da venda, porque eu já conectei todos os empresários. Uhum. Então, o investidor que vai adquirir o terreno, depois o construtor que vai erguer os imóveis e concluir a operação, colocar os lotes à venda. As casas, daí no final. Então a gente não está mais falando só de leilão, né? É uma construção de um negócio. Legal, Rô. E deixa eu te falar uma coisa, as suas dores iniciais, que a gente vai entrar no que você tá vivenciando hoje.
O que você tinha de dor antes? Como começaram a acontecer os resultados e em que momento que você está agora aqui no mercado de assessoria de leilões de imóveis para a gente focar um pouquinho. Então, para a gente fazer um retrospecto, né? Da Rosana, Certo. quando você entrou no mercado de assessoria, Uhum. o quanto você foi vindo tendo resultados, você já teve bastante resultado, e agora você deu uma estagnada, e aí vamos tentar entender essa sua trajetória até aqui, para a gente entender suas novas dores e a gente poder te ajudar. Conta um pouquinho. Eu comecei arrematando, fazendo o que eu chamo de o beabá, né? O básico bem feito. Então, buscando imóveis tradicionais ali, numa linha do que o meu investidor estava disposto a investir. Uhum. Então, esse era o meu parâmetro. Tá? Eu tenho clientes que vão investir até 100 mil, até 200 mil. Então, eu fui encaixando a minha busca nos clientes que eu já tinha disponível ali na nossa mentoria, né, no Lead Sim. Bank. E com o tempo, eu fui desenvolvendo isso para não ficar só nessa análise, Uhum. né? Que isso começou a demandar muitas horas de estudo e de desenvolvimento e pouca conversão na minha parte, Uhum. né? Então eu decidi melhorar a minha prestação de serviço, agregar mais alguns Outros complementos complementos, aham. ali para conseguir assim não desperdiçar tanto a minha mão de obra, Sim. entendeu? É que o tempo é precioso, né? A gente É, tem que se orientar mesmo. E no começo a gente tem mais dificuldade mesmo é. de estruturar tudo, de ver como que a gente vai fazer as coisas para acontecer. E no meio do caminho a gente tem que corrigir a rota para você poder ter mais resultados e poder escalar o negócio, né? Isso faz parte da construção. E aquilo que a gente falou no começo, de eu ser muito demandada na parte jurídica, isso prejudicou um pouco o meu tempo de ir atrás da oportunidade eu pessoalmente. Uhum. Então, o que acontecia muitas vezes é as oportunidades chegam para eu avaliar e eu acabo assim avaliando o que o olhar do outro está vendo, né? E não o que eu estou enxergando de Sim. Você oportunidade. já vai induzida. Eu já vou induzida. Então, assim, o outro viu uma oportunidade aqui, é porque deve ser. Então, às vezes, eu nem me preocupava tanto em analisar a parte mercadológica, financeira, eu já ia direto. Esse é um grande erro, né, É, Rô? Porque assim, é. você limitou seu aprendizado, sua curva de aprendizado. Eu nunca em arrematação própria, nem em assessoria, quando você me trouxer uma oportunidade, eu não quero nem ver sua análise. Eu faço a minha análise do início. Por quê? Porque eu quero entender o racional. Depois eu vou bater com você. Pô, Rosana, por que você colocou aqui? A casa tem, na área real, tem 120 metros quadrados. Na matrícula tem só 50. Por que você analisou já com 120? Tá vendo aqui que tem uma vaga de garagem, não sei o quê? É só um telhadinho, não tem área construída de fato, né? É uma casa adjacente, é só uma edícula no fundo da casa. O que, que tem ali Então eu trago aquele debate, porque isso gera conhecimento para mim, gera conhecimento para você, e a gente de fato está analisando em conjunto uma oportunidade. Porque eu acho que a parceria e essa sociedade tem a ver com isso, né? Da gente conseguir se desenvolver mutuamente e trabalhar mesmo em conjunto. Porque eu acho que quando a gente trabalha em equipe, Sim. a gente tem esses gaps. Lógico que depois que você construir um negócio, uma parceria, de fato, já arrematou vários imóveis juntos, já fizemos várias assessorias juntas, vai ter coisa que eu não vou olhar. Se a Rosana validou a financeira, eu não preciso olhar de novo. Exceto se a Rosana falou, Marcela, isso aqui é muito difícil de precificar. Mas isso é uma construção, né, Rô? E essa Sim. construção demanda muito tempo. Uhum. E aí, dependendo dos parceiros que você tá, eles têm um pouco de dificuldade de entender que você não quer ficar naquela cadeira da pessoa que só faz o jurídico. E aí isso gera um certo estresse, e pelo menos pra mim, e acho que pra você também, porque a gente já falou sobre isso. A gente fica até chateado, porque a gente não quer magoar outra pessoa, mas a gente também não pode ficar naquela posição, porque é isso, você é empresária, você é dona do seu negócio, você tem Sim. sua família, você tem sua filha, Sim. e aí você quer fazer o negócio acontecer, né? Então a gente tem essa Isso. dificuldade de fazer. E aí nisso você perde mesmo um gap muito grande, você perdeu um gap muito grande Sim. de construção do seu conhecimento e principalmente de você ter a autossegurança. Quando você fala assim, do outro validar, do outro validar. Você precisava acreditar na oportunidade, né? Você precisava Isso. validar. Então você perdeu um tempo precioso, mas que bom que você já percebeu, né? Já. Porque assim, quando o resultado não começa a ser satisfatório, você tem que buscar onde que eu preciso melhorar, evoluir para trazer o resultado que eu quero. Sim. Né? Então aí a gente foi analisando todas as pontas ali e conversa, a gente já fez reuniões de alinhamento, Sim. né? E aí foi esse o caminho. Preciso melhorar a minha própria aptidão em buscar as oportunidades,
meu próprio olhar, onde que está o imóvel que eu quero investir, trazer a oportunidade que eu analisei primeiro Sim. e melhorar daí a minha entrega. Uhum. E aí tô investindo nisso agora. Não, tá Agora tô nesse certíssimo. caminho. Agora eu acho que esse caminho que você fez, eu acho que vai te colocar numa posição de autoconhecimento, Uhum. né? Porque você vai perceber as suas dificuldades, suas dores, que você tinha uma muleta. Né? Eu não tô falando eu acho que assim, dentro do ecossistema, do jeito que a gente projetou, que tem o assessor tubarão, você já teria alguém para ser seu parceiro ali, para você poder fazer, não para validação, para trabalhar em equipe de igual para igual, para ele corrigir, fala para você, Rosana, isso aqui eu não concordo, e você fala, não, mas eu acho que é assim por causa disso, e aí você gera uma parceria. Quando a gente tem muitos parceiros numa ponta, muitos parceiros na outra ponta, e a gente tenta unir, a assessoria acaba dando uma travada. Por isso que eu achei importante, até em relação de construção de negócio, né, quando a gente fala de construção de negócio, o nosso parceiro tem que ser pessoa que está do nosso lado e que vai agregar valor, mas que ele não vai querer te engessar e te colocar numa posição, a Rosana é advogada da operação, então ela faz só a jurídica. Não, a Rosana, ela faz a operação inteira, até porque, o que eu penso, pra gente construir um negócio sólido, Rô, você tem que ter o conforto de você, estou indo viajar, vou passar 10 dias fora, a Marcela segura a ponta. Se tiver a oportunidade para apresentar para cliente, ela tem condição. Se tiver que tocar uma reforma, a Marcela tem condição. Se tiver, óbvio, eu posso ser muito melhor do que a Marcela em algumas pontas, mas a Marcela consegue tocar a operação. E a recíproca tem que ser verdadeira. Olha, eu sou muito melhor que a Rosana na parte de precificação, eu precifico mais rápido, mas a Rosana sabe fazer um negócio acontecer. Porque isso te traz segurança, que você está com um parceiro que vai conseguir tocar tudo. A gente não pode ter parceiros que só cuidam de um braço da operação. Uma porque a gente está podando ele de fazer Sim, sim. o De se desenvolvimento. desenvolver também, né? Exato. E a gente também. E aí a gente fica com dificuldade de encerrar ciclos, que são importantes, encerrar ciclos com pessoas, só porque a gente fez um combinado antes. Então isso é muito, assim, é difícil a gente fazer isso, mas é importante a gente fazer isso, porque a gente está falando de um negócio, assessoria é um negócio, e é um negócio altamente lucrativo e que dá para ter recorrência, né? Sim. A gente consegue fazer recorrência de assessoria, mas desde que a gente esteja no caminho certo. Por isso que, assim, vai ter horas, Rô, que com certeza você vai falar, o que eu tô fazendo de errado? Os resultados pararam de acontecer. Algo estou fazendo de errado. Às vezes você não está priorizando o que é mais importante. O assessor, ele pode ser bom em várias coisas, mas o principal é ser bom em encontrar oportunidade. Esse é o principal fator, Sim. né? A gente tem que saber apresentar para o cliente, a gente tem que ter cliente, a gente tem que ter as frentes de negócio, mas para a gente trabalhar com o mercado imobiliário, a gente tem que saber enxergar negócio. E esse é o grande papel do assessor. Então, o assessor que se destaca, a habilidade que a gente tem que desenvolver em vocês é enxergar negócio. Quando você chegar nesse nível, né, de, pô, eu tô enxergando negócios, que é o que eu já tô vendo, você tá enxergando negócios, já não é a mesma Rosana que eu conversei há um ano atrás. É a Rosana muito evoluída, né? Ô, Rô, você mudou assim muito, assim, você virou uma chave de construção de negócio mesmo, e eu acho que isso é muito legal. E é difícil, assim, essa aceitação sua de falar, pô, eu me coloquei numa posição que não é, a gente conversou acho que 2 meses atrás, né? Que não é a que eu quero estar, tô infeliz aqui nessa cadeira de sou advogado, não quero ser advogado, eu quero ser viabilizadora de negócio, né? Isso, Não quero isso. ser advogada. Então, você tá saindo disso e, assim, você saiu muito rápido e já tá com a mentalidade de enxergar negócio, assim, acho que isso que é o mais legal de ver a sua, um direcionamento que eu te dei lá 2 meses atrás, você tá fazendo muito melhor do que eu já te falei, assim, sabe? Eu não esperava coisa diferente de sua, mas não tão grande assim, né? Porque você já deu uma virada de enxergar negócio mesmo, né? De ir atrás, de não ficar esperando do outro, de aproveitar sua rede de contatos, porque aí sim você tá construindo seu negócio. Eu vou atrás da minha rede de contatos. Porque você já, dentro do ecossistema, você teve algumas arrematações em assessoria que te geraram bastante experiência. Sim. Experiências interessantes, experiências de dificuldade, de trabalhar com sócio, né? Estar com uma equipe ali para você trabalhar. E tudo isso gera muito aprendizado, gera resultado, gera aprendizado. A gente percebe onde a gente está errando e o que a gente não pode errar no nosso negócio de construção de assessoria. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, assim, me conta o que você enxergava de dificuldades que você tinha assim, nessas operações que você fez. Você teve 4 arrematações em assessoria, né? Sim. Dentro do ecossistema. Dentro do ecossistema, foram 4, né? Dessas 4 aqui, quais foram os aprendizados e as lições que você tirou disso, positivo e negativo, para a gente poder entender aonde você está querendo chegar. E aí a gente vai na sua listinha de perguntas, que tem um monte, eu tô curiosa para vê-las. Na verdade, eu sempre falo assim, que eu fui subindo uma escadinha. A cada assessoria que eu fui fazendo, foi uma construção mesmo, até de autoconhecimento. Porque você entra e você
o que eu vou conquistar aqui dentro? Uhum. Então ainda é um ponto de interrogação muito grande. Então, conforme eu fui fazendo uma, duas, três assessorias, também fiz fora do ecossistema algumas, isso me possibilitou a ver falar assim, isso aqui não é para mim, não é aqui. Igual, a gente tem, assim, gente, tem vários caminhos a ser percorridos ali Tem, dentro. O que não tem são ideias para você fazer acontecer. sim. Então tem gente, por exemplo, a gente teve uma aula fantástica com o João, que você levou lá, né, de pop, e eu fiz essa autoanálise. A hora que terminou a aula, eu falei assim, será que é esse caminho que eu quero percorrer? Eu vi que muita gente pegou, saiu correndo, já foi, eu falei, mas não é por aí que eu quero ir. É fantástico, admiro, e eu falo assim que vai muito do perfil de cada um, Com certeza. Isso é não super importante, é? sabe por quê? Ó, o imóvel popular, ele tem o mesmo trabalho do imóvel de médio padrão. É o mesmo Sim. trabalho. A diferença é o público-alvo e as complexidades que tem para aquele cliente final. Então, quando for vender a operação, aquele cliente final a gente tem que fazer. E, de fato, você tem que ver, porque assim, no imóvel popular, tanto a gente como arrematante profissional, porque você é uma investidora, né? Quando você vai olhar para oferecer para o seu cliente, o popular pode fazer muito mais sentido para um investidor com pouca renda. É, Então, você tem um cliente com pouca renda, ele vai fazer muito isso. sentido. Mas o investidor que tem 500, 600 mil reais, quando você vai desenhar a carteira dele, talvez não faça sentido, porque ele não quer ficar naquela recorrência de 15, 20 imóveis populares. Ele quer fazer 3, 4 operações por ano. Então, ele vai pegar um imóvel popular, talvez pegue um, mas vai pegar dois de médio padrão, que aí ele vai conseguir Isso. gerar um Vai dar uma rendimento. Exato. diversificada. Porque esse é o nosso papel também, né, Rô? A gente, quando vai Uhum. construir a carteira do cliente, nossa, eu achei perfeita, brilhante seu insight, Rô, porque não, a recorrência, sim, ela tem que acontecer, Isso. mas não necessariamente a recorrência significa imóveis populares, né? Uhum. A recorrência é a gente encontrar nichos no qual a gente se sinta confortável de trabalhar e que aquilo a gente consiga fazer as estratégias. Então, pode ser imóveis de médio padrão, de alto padrão, a depender do perfil do cliente. E tem cliente que nem é recomendável ele para o imóvel popular. O cara tem R$ 1.000.000. Porra, imagina se alocar R$ 1.000.000 no imóvel popular. Não tem como, é inviável, é impraticável a gente tocar. E até para construção de negócio de assessoria. Hoje a Rosana está sozinha. Hoje tá. Hoje a Rosana está sozinha. Para ela ter uma recorrência de imóveis populares, se a Rosana colocar na carteira dela 30, 40 arrematações de clientes de assessoria para ela tocar sozinha imóveis populares, ela não vai dar conta. Porque tem todo o Exatamente. processo. Por mais que você crie uma esteira, crie uma praça, já tenha os funcionários e tudo mais, é uma dedicação e tempo de trabalho que se a Rosana precisar sair 5 dias, não vai dar certo. Porque a Rosana tem 40 imóveis para tocar. Então também a gente tem que construir o negócio um degrauzinho de cada vez, né? A gente tem colocando os tijolinhos. É 1% melhor todo dia. Vamos lá, vamos tentando, vamos continuando para ter consistência. Só que a consistência não necessariamente precisa ser na recorrência dos populares. Eu também senti essa guinada, né? De todo mundo. Agora é só o mundo pop que é o que manda. Não, não é assim, né, Rô? Eu acho que essa sacada sua que você teve, eu também, assim, eu gosto de ter um ou outro móvel popular, tanto na Sim. minha carteira como para cliente também. Uhum. Mas eu também não quero, porque assim, a gente acaba tendo um cliente de 500 mil para pegar um monte de imóvel popular, cara, a gente pode ter que pegar 30 imóveis para ele para gastar os 500 mil reais dele. Sim. E aí isso acaba sendo inviável para mim e para ele, porque é muito imóvel. Às vezes o cliente vai parar no meio do caminho e fala, não, para, Marcela, já tem 10. Deixa eu ver você vender primeiro esses imóveis aí. Né, Rosana, você A pegou gente cai 10. nesse lugar. Como é que você. Me libera aí, ó. Já faz 3 meses que tá pra vender esse imóvel e não vende. E aí você fica naquela angústia, naquela ansiedade, que você acaba demorando o prazo, assim, e tá dentro do prazo, você estimulou vender em 12 meses, não tem nada de errado. Só que cai naquela ansiedade nossa e do cliente. Então, assim, é super importante essa percepção, porque de fato, Rô, é recorrência? Mas a recorrência, eu acho que a lição que fica ali do que o João quis trazer pra vocês é da construção do negócio, que é essa mentalidade que você fez. Sim. O que de bom daqui eu tiro? Isso. Isso que é Não, importante. e é admirável, assim, o jeito o racional, e eu levo isso. É Levo isso, isso. é. Até, às vezes, igual teve uma assessoria que acabou de finalizar lá na minha região, né? Que a gente estava em dúvida se a gente reformava ou não. E aí, era um grupo grande de investidores, tinha umas 10 pessoas lá no imóvel. Nossa. Então, alguns falavam que sim, outros falavam que não. Então, o que nós fizemos? Delimitamos um prazo, estabelecemos um prazo para vender sem reforma. Diminuímos um pouco o valor dele para ser mais atrativo, aumentar a liquidez dele, considerando que a gente não ia fazer a reforma. Uhum. E aí vendeu.
Olha, Sem a reforma. sem a reforma. Sem a reforma, garantimos ali o lucro de 30% que a gente tinha prometido. É porque, na verdade, o desconto que vocês deram foi não ao investimento em reforma. Isso. Né? Porque o que aconteceu? Como era um imóvel muito antigo, a gente ficou na dúvida se aquele orçamento inicial realmente Era dar. suficiente. Porque a hora que começa a mexer, se viesse uma hidráulica ou uma parte elétrica, não estaria no orçamento, ia afetar mais ainda a operação, a gente ia ter que vender mais caro o imóvel e poderia atrapalhar a liquidez Isso é uma dele. baita sacada. Eu já tive um imóvel assim também, porque assim, a gente olha por fora, a gente faz a precificação, mas quando a gente entra, vê que tá tudo datado, e aí você fala, poxa, é tudo muito antigo, você olha os azulejos da cozinha, do banheiro, você já sabe de que década que tá se remetendo, né? E aí você fala, cara, eu vou gastar, Sim. tá aqui com 60 mil de reforma, mas eu acho que eu vou gastar mais, porque se eu abrir ali, começar a arrancar aqueles azulejos, começar a parte hidráulica, elétrica, telhado, vai encarecer demais e não vai fazer o menor sentido eu gastar isso. E a gente também optou em dar esse desconto também, ao invés de colocar a mão de obra, porque não é só o custo do dinheiro de fazer a reforma, de material de é o nosso tempo também, o quanto tempo nosso dia e para o cliente ia demandar ali para a gente entregar aquele imóvel para ele com o mesmo resultado. Então, de repente, dá um passo para trás, fala, não, vamos tirar aqui do preço, a gente tem 60 mil, vamos anunciar aí com 60 mil a menos, ver o que acontece, 50 mil a menos, ver o que acontece, e a gente oferece aqui no mercado. Tem margem aqui para trabalhar. Você, na verdade, você tirou o dinheiro de um lugar, né? Que você não vai injetar e colocou no anúncio da casa. O risco negociamos com o corretor também, dá uma baixadinha aqui. Mexe nos números ali da operação que a gente consegue ter resultado. Eu acho que essa é a grande sacada. Isso que é enxergar negócio, Rô. Você tá vendo como você evoluiu muito, assim? A Rosana de um ano atrás não teria uma sacada como essa. E eu acho que é sobre isso a gente estar numa comunidade onde a gente vê os outros trabalhando, né? Você vê alguém vindo falar, com certeza vários insights você teve durante todas as aulas para você poder utilizar, às vezes não 100% daquilo, mas em uma coisinha que falou na aula já serve, né? Para você. Ontem mesmo a gente estava falando de uso capião, e aí quando a gente foi discutir, o Tatá trouxe um caso de um problema que ele tinha, de um imóvel que não tinha documentação, teve, não, mas dá pra você resolver, você vende o imóvel com problema pra outra pessoa, e não sei o que, começamos a resolver, e aí ele, poxa, eu não tinha tido essa sacada, né? Então assim, tem alternativas pra gente fazer, quando a gente tá numa comunidade, tem essa vantagem, né, que a gente aprende com a situação, o problema do outro. Você nunca imaginou que você ia precisar pegar uma casa que você ia ter que decidir entre fazer a reforma ou diminuir o preço para vender sem reforma. E que ia dar certo, né? Vamos testar, né? O máximo que vai acontecer é a gente demorar 3 meses a mais na operação. Exatamente, né? Exato. A gente volta de novo e fala, vamos reformar. Então vamos decidir aqui a reforma mais assertiva, o que a gente vai fazer, e vamos definir os próximos passos para conduzir. E é isso, essa adaptabilidade ali na hora que está acontecendo, porque não é receita de bolo. Não é. Não, assim, esse volume, né, de informação que a gente tem expande a nossa mente e traz essa criatividade na hora que a gente precisa resolver determinada operação. Então isso que é legal, que a gente vai emprestando, assim, quando eu compartilho essa minha experiência, isso abre a mentalidade de outro que pode estar com o mesmo problema, e às vezes ele está engessado, naquele pensamento, não, mas tem que reformar, tem que não sei o quê. Não dá para vender sem reformar. Isso. Não, calma. São as caixinhas de ferramentas, né? Você vai abrindo para essa oportunidade que eu preciso dessa aqui, ó. E você vai buscando. E é incrível, assim, porque teve uma outra casa que eu fiz e que eu tinha oferecido para outro. Eu precisava de 2 investidores para ela. E eu tinha um e eu precisava de outro. Aí eu ofereci para uns 2, eles não quiseram, aí o terceiro entrou e foi a mesma coisa. Reformar ou não reformar? E aí nós decidimos, achamos um comprador que ele falou, não, eu reformo. Então assim, a entrada do pagamento, em vez de eu reformar, a pessoa que comprou, ela reformou como se fosse a entrada do imóvel. Nossa! Entendeu? Então nós saímos dessa operação com 56% de lucro. Olha só que demais. Quantas assessorias você fez no total? No total tá chegando a 11 assessorias. Olha que demais. E quanto isso de comissão? Não somei. Não somou? Eu só ganhei. Eu só vejo a hora que o Pix cai. Assim que é bom. Mas olha só que evolução, tá vendo? Falar que você tá travada, né? A gente tá falando de um ano que a gente começou aqui o nosso projeto, né?
em um ano você conseguiu, tá certo que a gente começou um treinamento primeiro, né? Então, na verdade, seriam 9 meses mais ou menos que você começou de fato a fazer Sim, assessoria, né? Então sim, não deu sim. nem um ano ainda, na verdade, né? Então a gente Não, ainda não. você teve um bom resultado ali entre assessorias dentro do nosso ecossistema que te possibilitou e te trouxe segurança para você atuar fora, que eu acho que é esse que é a grande construção de negócio, porque você enxergou potenciais clientes na sua volta, Sim, né? E que sim. a gente conversou também lá, a gente conversa várias vezes, né? E a gente Eu conversou. demando muito da minha Imagina! A gente tá aqui pra isso, pra gente trocar experiência, porque eu já tive no seu lugar e a construção do nosso negócio depende de ajustes, e eu vou te falar que você vai ter ajustes a vida inteira. Né? Então, você é empresária, você sabe disso. Tá Sim. funcionando de um jeito, aí você encaixou um funcionário, aí o funcionário fala, então, sabe o que é? Eu fui pra minha estagiária. Uhum. Ela, tá legal, não sei o que, não é. Só que eu gosto de criminal, eu vou pro criminal. Aí eu Não falei, vou não, ficar aqui. mas aqui você vai aprender a ganhar dinheiro, lá não, lá você vai lidar com bandido. Não, mas eu quero ir pro criminal, é o sonho dela. Então, assim, a gente acaba perdendo você treina a pessoa, capacita a pessoa, e é risco do negócio que a gente tem. Empreender faz parte disso. E aí, cada momento da construção desse seu negócio, você vai passar por uma fase diferente. E aí, agora a gente, assim, tá falando de 9 meses, você teve 11 assessorias, algumas dentro do ecossistema, outras fora. Eu acho que é um baita resultado. Se a gente olhar o retrospecto, né? É um baita Sim, resultado sim. que você teve. E acho que, assim, provavelmente você tá num momento de agora de novas dores, porque no começo suas dores eram como é que eu faço para encontrar oportunidade, como é que eu faço para fazer o negócio acontecer, hoje você já, como é que eu apresento a oportunidade para cliente, como é que eu me sinto segura, como é que eu me posiciono, hoje você tá um furacão, hoje você apresenta a oportunidade tranquilamente, hoje você já bate o olho no imóvel, você já sabe que aquele imóvel não tem dinheiro, você já sabe que não vale a pena perder o tempo olhando aquele negócio jurídico, porque nem a viabilidade tá certinha, tá esticando o número ali, e tem um rolo jurídico, você fala, não vou perder 5 minutos aqui olhando isso aqui, já tá com 40% aqui, se eu colocar o custo desse processo, já era, né? Sim. Então, assim, essa evolução, né, da maturidade, de enxergar negócio, que eu acho que é isso que tá te capacitando e vai te abrir muitas portas para, assim, muitas coisas. Me conta das suas dores atuais, quero saber. Eu acho que a gente já falou bastante delas aqui, viu, Marcela? Já? Porque quando a gente vem trocar essa ideia, assim, que eu tô com novas construções, eu aprendi com meu irmão agora, essa semana. Meu irmão, ele tá dando mentoria agora lá eu falo na bolha dele, que ele mexe com carros, veículos. Uhum. E E aí a ele gente tava... na nossa, imóveis. Exatamente. E aí ele fala assim, ó, são as mesmas dores sempre. É isso aí, só muda o nicho. E aí, das coisas, como eu vou escalar isso, com certeza, né? Porque às vezes um limitador que eu vejo, às vezes assim, eu não vou pegar 10 pops, porque isso eu não tenho retaguarda para isso no momento. Sim. Então eu vou me enfiar num lugar que eu não quero me enfiar. Sim. Né? Então, assim, uma das coisas que eu ia te perguntar é: você se estrutura primeiro ou você cria o problema primeiro? Então, Você arremata os 10 e depois você vem com a estrutura ou não? Já se estrutura primeiro, eu fico nessa dúvida e eu acho que às vezes isso me limita um pouco. Sim. Que às vezes eu fico com medo a mais, eu acho, assim, que às vezes algumas pessoas não têm. Tem gente que às vezes vai atrás do problema. Agora, eu não sei, assim, se por conta das minhas experiências passadas, eu vejo que muita gente corajosa não tem o histórico empresarial que eu tenho. Então, mas eu acho que é bom você falar isso, ó. Porque eu acho que muitas das coisas você tá puxando de outros negócios ruins que você já teve, de outras experiências. Todo mundo já teve experiência ruim. Quem quer empreender no Brasil tem várias experiências ruins. E o mercado, ele oscila mesmo. E a gente tem que saber surfar a onda de acordo com o mercado tá. E eu acho que é bom a gente criar certos problemas pra gente arrumar solução. Eu vejo muita gente assim, ó, quase não tem assessoria, quase não tem arrematação, tá desesperado com a mudança tributária. Pô, você não tem nenhum problema. Mas só pode 3 imóveis. Mas quanto você arremata por ano? Quanto que você tem dinheiro para arrematar por ano? Aí tem gente abrindo holding, tá desesperado. Falei, gente, eu não tô preocupado. Eu quero ver o negócio acontecer. Se tiver que pagar, eu vou pagar. Se tiver que pagar, e depois eu vou estruturar. Eu quero olhar com calma. Eu não vou tomar nenhuma decisão. Não vou sair gastando com coisa que eu nem sei. Tem gente dando saída fiscal, fazendo um monte de coisa. Vamos olhar, vamos enxergar o problema, vamos pensar de forma estruturada. Então, eu acho que você não pode se limitar pelas suas experiências passadas. Eu acho que elas te blindaram, elas te forjaram, acho que é a melhor palavra, te forjaram para o que você é hoje. Mas você tem total capacidade de lidar com o problema. E eu acho que você pode pôr o pé que Deus vai pôr o chão, tá? Porque ele vai prover. Eu não precisa, não tô falando assim, mete o louco e arremata 50 imóveis na assessoria e sozinha você se vira. Não.
você vai arrematar, você já tá com 11, cada um tá num ciclo, depois a gente pode falar um pouquinho sobre essas operações que você já tem, o que tá travando, porque podem ser elas que estejam travando alguma coisa em você pra você achar, cara, não dá pra eu me estruturar, quer dizer, não dá pra eu arrematar mais, não dá pra eu fazer mais, enquanto eu não resolver essas e eu me estruturar. Talvez seja isso que esteja trazendo, então a gente pode olhar dessas 11 operações, o que foi assessoria tradicional, o que foi caixa forte, pra gente poder desenhar aqui uma estruturação pra você. E acho que você tem condição Acho de que tá fazer. meio a meio. Meio a meio. Meio a meio. Meio a meio. Meio a E meio. onde está te demandando mais tempo? É na venda. Na venda? Na venda. Como é que vocês têm estruturado a venda? Então, os sócios muitas vezes divergem em relação a isso. Porque tem sócio que quer fazer tráfego pago de R$1 milhão. E tem sócio que quer fazer 0. Eles não entram num acordo. Sócios que você diz são os investidores? São os investidores. Uhum. Então, eu não me intrometo nessa decisão. Eu aconselho a fazer, estabelecer ali um valor. Um teto, né? Isso, e respeitar esse teto, que seja confortável para todos. Sim. Né? Todo mundo sabe que é necessário o tráfego pago. Sim. Só que às vezes não é compatível com o imóvel, tanto que quer se gastar com o tráfego pago. Sim. Né? Então, às vezes eles começam a conflitar ali e algumas operações começam a demorar mais do que a gente tinha previsto. Não tem nenhuma que ultrapassou os 12 meses ainda, mas tem 2 ali que já está chegando no limite e pouca procura. Então a gente começou a pensar já em ajustar preço, trabalhar com novos corretores. A gente tá reformulando, tá trabalhando, mas eu vejo que é uma ansiedade muito grande e é difícil para mim ainda ajustar isso com o investidor. Essa é uma grande dificuldade, porque o investidor ele quer o lucro realizado no bolso e ele não entende o ciclo e que tem que esperar a operação. O que a gente pode fazer nessas operações que você está com um pouco mais de dificuldade com esses investidores, a venda ela é um processo muito importante. Acho que as 2 fases mais importantes e que não são delegáveis são identificar oportunidades e a venda na operação. Essa a gente tem que atuar ativamente. Óbvio que quem vai atuar de fato ali no tete-a-tete é o corretor, mas a gente tem que fazer a gerência desses corretores. Então, por exemplo, imóveis populares, não deixar fazer visita sem o cliente ter crédito aprovado. Primeira coisa, se tiver algum desses imóveis com imóveis populares, você já vai conversar com os corretores e vai falar assim, ó, amigo, eu só vou deixar você levar alguém lá se o cara tiver com crédito aprovado. Eu não quero que você vá lá, acabe com o seu tempo ou com o meu, com lead fria. O cara quer visitar, antes vão aprovar seu crédito. Aprovou o crédito e ele tem dinheiro para comprar o meu imóvel, ele vai lá ver meu imóvel. E aí você vai trabalhar. Talvez nos imóveis populares, trabalhar com aquele lance de quanto que você vai pagar. Né? Então, assim, ao invés de anunciar valor de venda de mercado, R$190 mil, R$170 mil que é o que você conseguiu de aprovação. Vamos trabalhar com uma prestação. Você vai pagar R$700 de prestação. Então, saia do aluguel e pague R$700 de prestação. Mas, Marcelo, imóvel até 200, 250 não trava. Aí passou de 400, aí já dá uma travada. É desses que você tá falando. Então, vamos para as estratégias desses. Como é que eu tenho feito nos imóveis de médio padrão, tá? Então, de 400 mil até 800 mil, mais ou menos. O que a gente tem que fazer, Rô? Pegar as imobiliárias locais. E a gente tem que, às vezes, ver o ajuste de preço também. Quais são os imóveis concorrentes com a gente naquele ciclo de venda que a gente está fazendo. Então, não esquece a precificação que você fez lá no passado. Sim. Revisa a precificação de hoje. Sim. Primeiro ponto para ver se você está anunciando pelo valor errado. Porque pode ser, sim, que tenha que fazer algum ajuste. Porque o mercado muda. Tanto para cima quanto para baixo. Sim. Tanto é que a gente apresenta para o nosso cliente uma estimativa de venda do imóvel. Então, acho que uma das coisas que você pode fazer é revisitar esses imóveis, revisitar as amostras, tentar visitar esses imóveis concorrentes para ver o que ele tem de diferencial do nosso. É uma coisa que agrada muito o pessoal quando vai visitar imóvel de médio padrão. Ter um cafezinho para ele lá, ter um docinho, um chocolatinho, alguma coisa, água, porque a pessoa às vezes não tem água. Colocar no banheiro, no lavabo, um cheirinho, o papel higiênico, uma lixeira, sabe assim? São pequenos detalhes que causam na visita do cliente uma impressão mais agradável. Alto padrão nem se fala, né? Eu vejo assim que todo degrauzinho que você sobe, você tem que estudar aquele degrau que você tá. Porque até a reforma. Totalmente diferente. Até a reforma. Não adianta você falar assim, vamos levar vamos elevar isso aqui para um alto padrão colocando um retificado. Não tem como. Entendeu? Não tem como. Tipo, amigo, não alto vai padrão, rolar. O jogo é outro completamente diferente. Tanto que eu tava discutindo uma casa esses dias,
do Alphaville 10. E aí eu falei, olha, tem dinheiro na mesa? Tem, mas a análise que você fez está equivocada. O alto padrão não dá para você pensar numa reforma de uma casa de 500 metros quadrados de 300 mil reais. Sim. Você não sabe o estado da casa. E outra, o que você vai colocar lá é tudo de primeira linha. Sim, você não vai senão poder não vai colocar. vender. Não vai vender. Mas você, eu vou comprar no Mercado Livre uma fechadura de porta. Não vai vender, amigo. Você vai ter que colocar uma coisa do nível do alto padrão. Porque o público que vai comprar, ele é exigente. Ele vai olhar. Então, assim, a questão da venda, Rô, é super importante você olhar o público. Não precisa ter em todos os lugares que você vai fazer, colocar máquina de café Nespresso. Mas, pô, coloca uma garrafinha de água lá para as pessoas que forem visitar, um potinho com bala, com bombom para a pessoa ir visitar e o corretor ir lá apresentar. Deixa o lavabinho bonitinho. Vou anotar isso. Anota. Deixa o lavabinho ali bonitinho com um suportezinho para colocar uma toalhinha, um cheirinho, papel higiênico, uma lixeirinha. Pô, gastou quanto ali? 40 reais? 100 reais? Mas você vai gerar uma impressão interessante para quem vai visitar. A pessoa se sente na casa. Pô, olha aqui se fosse meu lavabo, né? Olha que gracinha aqui o lavabo. Então, acho que causa uma impressão legal para quem está visitando. É uma bobeirinha que a gente coloca ali no imóvel para gerar uma boa impressão na visita. E isso causa principalmente nesses imóveis assim que estão 2, 3 meses de anunciado, tá na ansiedade do investidor. Às vezes vai lá você mesmo e coloca, e depois você desconta da operação, na hora de vender faz o ajuste de preço aqui. Sim. Ó, eu coloquei isso aqui lá para os clientes, por isso que vendeu e não sei o que, né? Traz esse agrado para a operação que causa uma boa impressão para quem vai visitar, porque às vezes a casa tá faltando vida na casa. É verdade. E aí você coloca uma vida na casa, entendeu? A pessoa se sente num ambiente receptivo. Até essas últimas que a gente tem reformado, a gente tem tentado não colocar igual. Sim, estabeleceu aí, né? Que põe branco com cinza. Ah, todo mundo. Branco com cinza. Parede cinza, teto branco. Não vamos pôr cinza nessa, não, por favor. Vamos tá dando uma mudada. E tem que olhar o mercado, tá, Rô? Porque eu tava vendo uma casa no interior de Goiás. E aí eu conversando com a corretora, lá em Santa Helena de Goiás. E aí a corretora falou assim, eu já sei que lá eles não gostam do branco com cinza, não sei o quê. Essa casa tem que ser esse amarelinho, e ela falou lá o nome. Eu falei, mas amarelinho assim? Ela é amarelinho. E você viu que tinha uma parede rosa? O pessoal que gosta de parede rosa no quarto. Eu falei, gente, não, a parede rosa não dá. Ela falou, eu vou te mostrar aqui a última casa que eu vendi. Gente, todas as paredes rosa. E ela disse que vendeu em 15 dias, ela me mostrou o dia que ela anunciou. Eu falei, então vamos fazer isso aqui, vamos atrás dessa... Tem que se adaptar, ao local. Então, assim, as reformas, quando a gente vai fazer, Rô, como a gente quer escalar no mercado de leilões de imóveis, de assessoria, a gente tem que estudar o mercado local. Por exemplo, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, gaúcho que não tem churrasqueira, acabou com a casa, né? Agora coloca uma churrascaria, ainda que seja uma coisa assim, uma churrasqueirinha lá, simples, pequenininha. Isso gera uma sensação de pertencimento para aquela cidade. Então a gente tem que entender o mercado local. O que é importante ter naquela cidade? Cidade muito quente, casa mais arejada, tem que ter janela. Às vezes você entra na casa, quando você vai definir reforma, você vê que é tudo fechado, não tem, é uma casa popular. Dificilmente você vai conseguir colocar um ar-condicionado, mas se você conseguir colocar um ar-condicionado ainda que antigo, com aquelas condensadoras antigas, vai gerar um valor pro cara, eu tô entrando numa casa com ar-condicionado. Às vezes é melhor você colocar o ar-condicionado do que você pintar a casa inteira. Então tem coisas que você tem que entender o mercado local para você causar aquela boa impressão. Então às vezes, vou trocar aqui todo o piso da casa, que a cerâmica tá bonitinha, até popular, mas não vou trocar cerâmica. Sobrou aqui 2 mil reais, tem um ar-condicionado antigo lá que alguém tá vendendo, eu vou colocar aqui no imóvel, comprar usado. No Mercado Livre, alguém que tá... Ao invés de gastar 2 mil na cerâmica pra trocar, que tá okzinha lá, cerâmica... Vai agregar muito mais valor, a percepção de quem tá comprando vai ser muito maior. Imagina, por exemplo, Cuiabá é uma cidade quente, né? Se ainda que seja um imóvel popular, você coloca um negócio que sobrou dinheiro na operação, ao invés de você trocar o que você ia fazer, você colocar um negócio ainda que seja usado, gera uma sensação de percepção. Nem que seja uma sala, qualquer coisa, gera uma percepção. Então, o mercado local é super importante de você entender como é que funciona aquele mercado local. Acho que isso vai ajudar vocês nas vendas, assim, sabe? Tanto na tomada de decisão de reforma, como na venda. Eu acho que essa percepção. E assim, criar um fluxo de contato com os corretores. Então, assim, toda sexta-feira eu quero fazer follow-up com todos os corretores. Amplie as imobiliárias que vocês vão colocar para vender aquele imóvel. Não se limite com 1, 2 imobiliárias. Tem cidades que são muito pequenas que eu sei que não tem imobiliária suficiente, né? E aí a gente tem que fazer o contato, ter até cuidado, porque só tem aquelas 2, 3 imobiliárias. Mas se você tiver cidades um pouco maiores, tem várias imobiliárias, não se limite em uma. Fale com todas, e aí cria um fluxo, tá, Rô? Para questão de gestão de tempo. Você precisa ter um fluxo de atividades. Colocar placa também na porta com o seu telefone, não das imobiliárias. Sim. Então aí cria um telefone celular separado do seu privado, tá, Rô?
porque senão você Sim, enlouquece. sim, sim. Acho que um celular privado, eu tenho um celular só para falar com o corretor. Então eu deixo aquele celular só para falar com o lead, para a gente poder direcionar e te ajudar, porque aí você se concentra. Agora eu vou responder mensagem de imóvel. Você vai fazer um anúncio de tráfego pago quando os clientes decidirem. Se for você ou se for o seu sócio para receber e responder, Aham. você tem que estar preparado. Então vai rodar anúncio hoje. Então você já sabe que aquelas horas você tem que ficar disponível naquele celular, olhando, porque também lead, né, cliente, tem timing para a gente responder. Conversando com alguns colegas que têm muitos imóveis. Eles falaram sobre essa dor. Eles falaram, Rosana, assim, até eu eliminar pelo menos 50% da minha carteira, não vou pegar mais, porque eu não aguento mais responder corretor. É isso aí. Então, não é uma dor que eu vejo assim, de quem tem uma carteira bem ampla e passa uns 20, 30 imóveis, é uma coisa que incomoda bastante. Incomoda e é difícil Ao mesmo. mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. E assim, mas eu acho que é uma atividade, se você pegar uma pessoa para trabalhar com você, você consegue treinar essa pessoa para responder certas demandas, não todas, porque Sim. e até criar chatbot, né, de WhatsApp para responder mensagens. Então tem robôs, tem sistemas que a gente consegue colocar para responder isso. A gente tem que usar a inteligência artificial porque tem muitas coisas já sendo utilizadas de inteligência artificial que a gente consegue criar integração com o WhatsApp Business para responder algumas mensagens. Então Sim. esse tipo de informação é legal porque pelo menos as informações básicas essa pessoa pode fazer. Então você vai lá e fala assim, vamos pegar todos os imóveis que a gente tem aqui na carteira dos clientes. Desses 11 a gente está com 5 à venda. Para cada imóvel, você vai passando as informações básicas. Quando começar um interesse, ela mesma já vai poder responder: olha, amigo, você passa seus documentos aqui para a gente fazer a aprovação do seu crédito, que é um imóvel popular. É um imóvel de médio padrão, o atendimento vai ser outro. Passa as informações que ele está perguntando, já vamos coordenar, já faz um follow-up de visita para que aquela pessoa vá visitar. E aí você cria uma régua de operação. O momento que ela tem que responder, fazer isso. Então aqui é uma atividade que você consegue treinar uma pessoa para fazer quando você escalar. Hoje você consegue se organizar do seu tempo. Ainda assim. Mas quando você for escalar, eu não deixaria de você escalar, porque você tem muito potencial. Não espera acontecer um momento mágico. Cria um problema para você, que eu tenho certeza que você vai encontrar a solução. Você tem todas as ferramentas para encontrar a solução. E aí eu acho que você consegue colocar uma pessoa para te ajudar, ainda que seja por meio período, né? Muita gente fala, mas eu não tenho condição de pagar. Gente, você não precisa pagar uma pessoa um salário inteiro. Ao invés de você pagar uma pessoa que vai trabalhar o dia inteiro, pega uma pessoa para trabalhar meio período, 4 horinhas ali com você. Já resolve. Já resolve. Pelo menos nessa fase inicial. Começou a estruturar, começou porque você tem muito potencial. Se você não ficar na parte estratégica, ficar só na parte operacional, o seu negócio não cresce. A gente vai ter que delegar. E assim, algumas dores da delegação e do crescimento são doídas, porque vai sair do seu nível de excelência. Vai sair, não tem como. E tem que estar tudo bem para você. Vai sair do nível de excelência. Eu vejo que é geral. Com todo mundo que eu converso, a gente troca essa ideia, essa percepção. Eu vejo que é uma dor assim, que todo mundo vai passar, quem quer escalar isso para de fato, né, ser um negócio, fazer disso de uma forma empresarial. E é uma dor comum, viu, Rui? Assim, principalmente sem sair do controle, porque a gente quer controlar tudo. E para empreender, a gente não consegue controlar tudo. É óbvio que se a gente criar processos de qualidade e as pessoas que estiverem com a gente forem treinadas e seguirem os processos, a chance de erro vai diminuir. E é isso que você precisa para o seu negócio. Então, nesse momento, assim, você está com 11 assessorias, algumas você já fechou o ciclo, né? Você já terminou e tudo mais, mas assim, das que estão ativas, eu acho que você tem total capacidade e habilidade de colocar mais imóveis na prateleira, mais imóveis, e criar um problema para você. Tipo, e agora, como é que eu coordeno e como é que eu gerencio? E assim, eu tenho certeza que você vai conseguir organizar, porque você é uma pessoa de criar processos. Eu mesmo estou criando, eu mandei esses dias lá no nosso grupo, né, as funções que eu quero colocar para uma assistente fazer para me ajudar, né? Então, o que você vai fazer? Eu juro por Deus, eu pego um caderninho que nem o seu aqui e eu vou anotando. Eu acho que essa pessoa pode fazer tal coisa. Porque às vezes quando a gente vai contratar, a gente não tem nem clareza do que a gente precisa que a pessoa faça. Você só fala, eu preciso de alguém, mas pra quê? E aí quando a pessoa chega, você não sabe nem o que passar. Então já vai pensando nas suas dores hoje e vai anotando o que uma pessoa poderia te ajudar. Até para te ajudar na contratação quando você for fazer, porque você vai precisar, você vai empreender, você já está empreendendo e você vai crescer, né? Não tem como você fugir disso. Então já vai anotando assim, o que hoje te atrapalha mais, que toma tempo, que é delegável, que não precisa do seu conhecimento técnico e da sua habilidade para a pessoa fazer. E aí você vai colocando lá nessa listinha, porque isso vai te ajudar quando você tiver com a situação problema. Você vai achar que você não está estruturado, mas você já está preparado, você já sabe o que você quer, o que você precisa, porque já está listado ali as informações. E essa sua dor do crescimento, Rô, ela é inevitável para quem quer crescer. E aí você tem duas alternativas. Ou você desiste,
ou você segue em frente. E você não é daqui que desiste, você é daqui que segue em Não frente. vou desistir. E eu tô aqui pra te puxar. E te empurrar e falar assim, ai, Rosana, tá aqui, ó. Eu coloco a tábua pra você passar. Sabe qual que é o problema da Rosana? Eu vou contar pra vocês, gente. A Rosana, ela se cobra demais. Ela tem uma percepção dela que ela não é o suficiente, boa o suficiente. Só que essa mulher é um furacão. Olha só, a gente fez um retrospecto aqui da história dela ali no mercado de assessoria. Em menos de um ano, ela já fez 11 assessorias. E ela acha que ela tá travada. Imagina se ela tivesse feito uma. Como que ela não estaria? Ela era surtada, arrancando os cabelos. Então, assim, ela é fenomenal, né? E ela sabe disso, só que no fundo ela tem uma pessoa dentro dela que fala pra ela que ela precisa fazer mais. E ela tá no caminho certo. E essas dores, Rô, que você tá passando, eu acho que faz muito parte disso. Mas eu acho que você tem que olhar pra dentro de você e ver a mulher poderosa que você é. Obrigada. E os resultados que você tá tendo, assim, sabe? Não invalide tudo que você construiu e que você fez. Esse momento que você tá é um momento muito importante. É um momento de você olhar pra dentro e falar, cara, o que eu faço agora para eu continuar seguindo? Porque você sabe que você já aprendeu a base, você já construiu uma base sólida de conhecimento de mercado de leilão, de assessoria. O que eu posso extrair daqui de mais resultados? É isso que você está fazendo. Você veio para São Paulo para fazer network, para ver o mercado imobiliário como um todo, ter contato com várias pessoas, sentir energia. Gente, isso aqui é demais. E a gente trocar esse conhecimento, Rô, te ajuda a crescer e a fazer o seu negócio, de fato, com um novo olhar, porque e daqui 3, 4 meses, com certeza a gente vai conversar de novo e vai ter outras dores, outras dificuldades, e a gente vai sentar para conversar de novo aqui para tomar um café e você vai me trazer suas dores, né, suas dificuldades, e que você vai falar, poxa, Marcela, aquela dica que você me deu eu coloquei em prática, mas agora eu tô com essa dor aqui, porque as dores vão mudando, só que você tem que validar toda a sua história e tudo que você fez até aqui. Porque eu lembro da Rosana de um ano atrás, gente, vocês não sabem a Rosana de um ano atrás. Não é essa Rosana. Essa Rosana aqui é uma mulher transformada, uma assessora gabaritada. Só que ela ainda não colocou ali, eu sou gabaritada. Tanto é que ela fala, porque eu ainda tenho que aprender, eu perdi muito tempo. Perdeu nada, você construiu um negócio super sólido. Eu tenho um bom exemplo aqui, né? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Não tem como, a gente tem um guia, né? A gente tá... quando eu olho para sua trajetória e para onde você tá, não quero nada menos. É por espelho em você. Mas uma outra questão que eu trouxe pra gente, que eu vejo assim, que não é só uma dor minha, como você superou o problema de recorrência, né, no início. Eu sei que depois de um tempo caminhando, a gente constrói ali nossa engrenagem, e aí essa recorrência para de ser um problema. Mas no começo, essa falta de previsibilidade, quando que meu Pix vai cair, o quanto que vai cair, como isso ainda é uma barreira para mim. Então, sabe o que eu acho que é o que acaba dificultando muito a gente? Porque quando a gente começa a construir um negócio, se a gente não está projetado financeiramente, você tem duas angústias. Uma de que você tem que fazer as assessorias tanto para você quanto para o cliente, que já são duas angústias que você tem que lidar, e outra, os boletos chegando para você pagar, né? Então, como que eu fiz toda essa minha trajetória? Eu tinha reserva financeira, então o fato de eu ter segurança de ter uma reserva financeira para eu aguentar a construção de um negócio, então quando eu entrei no mercado de leilões de imóveis e eu comecei a fazer assessoria, eu sabia que eu precisava ter recorrência, eu sabia que eu precisava ter, eu tinha um salário, todo mês pingava, de repente eu parei de ter um salário que todo mês pingava e eu não tinha mais isso. O que eu precisava ter para eu ter segurança? Eu falei, durante um ano, eu preciso fazer o negócio acontecer. Durante um ano, eu preciso ter total tranquilidade, que eu não preciso tirar dinheiro e fazer uma assessoria de qualquer jeito. Foi a primeira coisa que eu fiz, que acho que isso dá uma tranquilidade. O que eu vejo muita gente fazendo, que eu acho que não é seu caso, Rô, é metendo os pés pelas mãos. A pessoa não tem nenhum dinheiro, ela investe tudo que ela tem, inclusive o tempo dela, e aí os boletos vão chegando. Isso gera uma angústia que aí te tira do foco. Eu não olho para o que realmente importa, que é enxergar oportunidades, eu fico só preocupada com os boletos que estão chegando, porque a gente é humano, o boleto chega todo dia, né? Sim. A gente tem filho, a gente tem conta para pagar, alguém fica doente, remédio tá caro, hospital, não sei o quê, o plano de saúde que encareceu, tudo é muito caro. Então a gente vai no mercado, antigamente você comprava com R$500, você não compra mais no mercado com R$500. Aqui em São Paulo é uma fortuna, né? Então qualquer comprinha que você entra no mercado é no mínimo R$300, né? Então isso trouxe uma tranquilidade para mim. Então o que eu acho que é importante? Ter essa previsibilidade financeira em relação à segurança de que você não vai precisar se matar para fazer, porque aí minha energia tá focada onde?
em poder construir esse negócio. Tirando essa parte financeira, Rô, o que eu acho que mudou o meu jogo, né? No começo a gente se trava muito por conta da segurança que a gente precisa trazer para o investidor. Isso é uma dor muito grande que todo mundo tem. Então a gente fica muito inseguro, então tudo a gente puxa. Então assim, experiências do passado. A reforma eu falei que ia gastar 40 mil, gastei 70. Isso já vai te trazer insegurança para você fazer assessoria. Por quê? Porque você vai lembrar da reforma da sua operação e aí você achar que você sempre vai errar nas operações. Realmente, dependendo do mercado, por exemplo, Campo Grande é uma cidade caríssima de reforma. Ali eu sei que eu vou ter que colocar mais dinheiro na operação. Né? Então a reforma eu não vou poder, vamos colocar R$ 200 o metro quadrado aqui para essa casa. Cara, não é simples conta assim, não, é muito caro. Cuiabá é outra cidade cara e difícil de prestação de mão de obra. Então a gente tem que ter esse cuidado na análise daquele imóvel, mas não te tirar do prumo. Porque aí quando você fica focado só em tentar mitigar, zerar o risco do cliente, isso é uma coisa que vai travar a sua recorrência. Porque toda operação que você for fazer, você vai puxar o preço para baixo, aumentar todas as despesas da operação, você perde margem de participação de leilão. Mas por quê? Porque você está focada naquela dificuldade que você teve numa outra operação. E para você poder ter recorrência, você tem que ter consistência e sentir segurança naquilo que você faz. Não estou falando para você, liga o dane-se, para não falar um palavrão, e sai fazendo as coisas. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a parar e olhar as operações e falar, cara, o quanto que eu tenho de convicção que esse imóvel vai ser vendido? Eu tenho convicção de tanto. Então eu vou ter um pouquinho de conservadorismo, porque é dinheiro de terceiro, não é minha operação própria, e todos os custos aqui estão na operação. O que eu sei que eu posso melhorar na operação? Gastar menos uma desocupação, fazer uma reforma mais assertiva, mexer com os números, negociar com a comissão de corretor, né? Eu vou mexendo com os números da operação ali, que eu posso trazer uma margem para o cliente e que aquilo lá não necessariamente converta em lance, mas que converta em resultado no final da operação. Ou seja, nesse caso desses investidores que você comentou, né, Rô? Que estão com ansiedade de querer vender e já estão começando a querer mexer no preço. Não necessariamente é hora de mexer no preço. Talvez seja o momento de chegar para os nossos clientes e falar, olha, amigo, aqui a operação precisa ter um timing, a gente precisa esperar essa operação acontecer. Por quê? Porque o mercado imobiliário, ele depende de um ciclo, né? E se você não conseguir aguardar o ciclo, a gente vai estar deixando de ganhar dinheiro. Você está confortável de deixar de ganhar dinheiro? Beleza, a gente diminui o preço, liquida isso. Agora, se você estiver disposto a aguentar, porque mercado imobiliário é resiliência, sim, né? Sim. Ele é um mercado sólido? Sim, que aguenta a crise? Sim, é um mercado que aguenta a crise. Só que ele é um mercado para pessoas resilientes. E a gente também, para a gente ter essa recorrência, a gente também tem que ser resiliente. E aí a gente não pode se bloquear, Rô, porque muitas das vezes podem ser os bloqueios, na hora de você fechar a viabilidade financeira. Que aí você vai puxando, e acho que você deve estar se enxergando, você está balançando na cabeça, você está concordando comigo. Sim, sempre. Porque a gente Até a última aula que a gente teve sobre não pesar tanta mão onde não precisa pesar, me expandiu essa percepção que isso realmente estava me deixando um pouco competitiva nos leilões que eu estava participando, porque estava sempre tudo muito conservador. O preço de venda, o preço de reforma, os custos da operação. Você tem que ser conservador em um dos aspectos. O resto você pode trabalhar dentro da sua base normal. Né? Então, assim, se eu não fui tão conservadora no preço, eu vou ser conservadora na reforma. Porque aí você mexe com os números. Não gastou aqui, mas mexe ali no preço. Enfim, você consegue mexer na viabilidade financeira do imóvel. Em algum lugar, você não pode ser conservador em tudo, porque senão você diminui sua margem ao extremo. E aí a recorrência, ela vai vindo justamente por esse ajuste de rotas que a gente vai fazendo nas operações. E o que eu comecei a fazer? Me nichar mais. O que eu gosto de trabalhar com meus clientes? É arrematar imóvel para vender entre 300, 350 mil reais e até no máximo 600, 700 mil reais. Preço de venda. Não estou falando preço de... Porque imóvel de alto padrão é muito trabalho. O perfil do cliente é totalmente diferenciado. O corretor que atende é diferenciado. Demanda muito tempo. A obra é muito mais complexa, muito mais cara. E aí eu vou estar gastando muita energia, pensando numa comissão que é alta também, que eu vou ganhar. Para o cliente também é grande, só que é um ciclo de 24 meses. Eu estou disposta a trabalhar por 24 meses para ganhar 300 mil reais. De repente, em 3 operações, eu ganho os mesmos 300 mil reais, só que muito mais ciclo. O ciclo de 6, 7 meses, né? 9 meses, até que seja os 12 meses. Então, são questões de escolhas. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me nichar. Eu pego um ou outro popular, mas eu gosto de trabalhar nesses imóveis de preço de venda entre 350 a 650, 700 mil reais. Que aí você nicha, aí fica muito mais fácil. Quando você vai analisar um imóvel nesse perfil, você já bate o olho e já fica muito mais fácil. Imóveis mais baratinhos, que aí vende por 120, 100 mil reais,
Pra mim já é mais complexo, porque tem que olhar, não é só o preço de venda, você tem que olhar quem é que vai comprar, se tem faixa 1, 2, 3, quem é que vai comprar aquele imóvel, quanto que a pessoa tem que ter de renda, e isso acaba gerando uma complexidade, e aí acaba te travando. Então assim, quem olha tudo, não olha nada. Então é importante a gente, para gerar recorrência nesse começo, é você tentar nichar, a encontrar o nicho onde você se sente mais confortável, mais habilidoso, e depois você vai experienciando, deixa eu olhar um pouquinho de médio padrão, de baixo padrão, deixa eu olhar um pouquinho de alto padrão, e aí você vai se especializando. Mas quando você for olhando as oportunidades, você facilmente descarta, facilmente você apresenta, facilmente você precifica todos os custos da operação e a recorrência vai acontecendo. E principalmente, Rô, fidelizar cliente. Se você tiver cliente que já confia no seu trabalho, não te dá se em 5 minutos você liga para ele, que nem aconteceu hoje mesmo. Tem uma oportunidade que eu quero apresentar de um leilão terça-feira, eu mandei um áudio pro cliente, voltando do hospital, falei, olha, eu tô aqui voltando de um exame e tal, não sei o que, tem uma oportunidade para você. Você tem um horário hoje? Ele marcou às 18 horas, a gente vai se falar às 18 horas para apresentar. E aí ele falou, você acha que em 5 minutos a gente termina? Eu falei, com certeza, em 5, porque ele já conhece, ele já sabe o trabalho, ele já confia, ele só quer ver os números e tirar alguma outra dúvida para ver se tem alguma complexidade. Quando você faz isso, sua recorrência aumenta, porque às vezes o cliente, ele já te dá o login e senha e fala, até esse teto aqui você pode ir. E aí você já consegue fazer isso, te facilita o tempo e a recorrência vai acontecendo com frequência. Maravilha, fechou. Acho que tá tudo respondido aqui, né? É sobre isso, pessoal. Se vocês querem ter esse conhecimento, essa evolução da Rosana, se inscreva no canal, ativa o sininho para vocês terem as notificações de informações de vídeos novos que a gente tenha. E a Rosana é uma mulher maravilhosa, né? Ela tem um conhecimento, uma bagagem incrível e ela veio aqui compartilhar conhecimento com vocês. Assim, a visão dela de mercado imobiliário cresceu demais. E acho que é sobre isso, né, Rô? Acho que é sobre a gente tá num pertencimento, tá com pessoas que ajudam a gente a evoluir. E a Rosana, ela tá aqui disponível para trocar ideias comigo, se abrir com as dores dela. Eu confidencio as minhas dificuldades, porque eu já tive algumas dores que ela já teve e a gente vai vivenciar várias dores juntos. Eu lembro quando a gente começou a mentoria, eu falava para eles assim, vocês vão passar pelo momento de que vocês vão precisar estruturar um negócio, ter pessoas para imagina, isso aí vai demorar. Olha só, em menos de um ano a Rosana já tá pensando, será que eu dou mais um passo? Coloco mais imóveis na prateleira ou não? Então é sobre isso que a gente fala aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada, Rô. Obrigada a você. Maravilhosa. Obrigada, viu?